Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, galera. Nesta quarta-feira, dia 3 de julho aí de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas atualizações, novidades do Flamengo, mercado da bola e a provável escalação do Mengão aí para o duelo de hoje, logo mais aí, fora de casa contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, jogo difícil aí. O Flamengo precisa aí vencer aí para se garantir na ponta da liderança do Brasileirão aí, tá um ponto na frente do Palmeiras. Então o Flamengo tem que entrar focado hoje, mesmo com muitos desfalques aí. E nesse vídeo, galera, eu preparei aqui nessa manhã aqui um esporte para você, primeiro da ESPN Brasil, o João Guilherme aqui, falando a provável escalação do Mengão e também o caso Gabigol, que chegou ao fim. Bom lembrar, tem 2 jogos em casa, contra Bahia e Atlético Goianiense, depois joga com o Botafogo fora e o Cruzeiro em casa. O Botafogo primeiro joga fora com o Cuiabá, depois recebe o Galo, joga fora com o Vitória, joga em casa 2 jogos difíceis, um com o Palmeiras e um com o Internacional. E depois disso tem o Bahia aí na nossa lista com Juventude em casa, Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora, depois Cuiabá em casa e Corinthians em casa. O atleta do Gabigol que o Abel trabalhou no Palmeiras é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma satisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar jogadores. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo. O Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja, porque é de interesse do atleta melhorar também. Né? É isso que eu ia falar. E o perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não do Flamengo. Fome que ele vai estar também. E uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então, acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses 2 escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo. Isso. Fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento Primeiro desse? Porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim, vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos salários dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então, ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que, teoricamente,
você não conta porque ele não joga no seu time hoje. E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então, eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então, ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente, a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Mas aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também. Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora, o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo. E o Flamengo também não o quer. Então, é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo, vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar. Para mim, a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com o agente que está procurando novos ares. Então, ele não vai ficar aqui, foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano, ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação, é uma das maiores transferências do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos últimos anos. Mesmo nessa situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. Concordo. A idolatria não é o Luiz Figo não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, a idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso corretíssima. Não, quando você fala do Figo, se você coloca no contexto... O Figo era o melhor do mundo, coloca no contexto. Se trata de resgatar um jogador. Sim. Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim. Como o Abel Ferreira nunca teve. É a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando. E tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador.
não contratar alguém que está por cima. A gente vai seguir aqui só para uma ponderação final que a gente às vezes esquece, também a idade. O Gabriel está tanto tempo na estrada que a gente trata ele como veterano. Ele tem 27, faz 28 em agosto. Está no prime. Tá no... E aí você tem que considerar, no bom sentido, o sangue nos olhos. Sim, sim. Porque aí isso pode mudar a trajetória de alguém. Claro. Porque é uma carga extra de motivação para fazer o que as pessoas acham que ele não vai ser capaz de fazer. Sim. Se liga o que ainda vem pela frente. É só isso, o grande jogo desta rodada. Entre duas potências em campo e fora dele, mas os desfalques impactam no primeiro Atlético Mineiro e Flamengo de 2024. Feridos pelo calendário, ambos se enfrentam pela primeira vez na história na Arena MRV nesta quarta-feira, em cenários distintos diante das convocações. A Copa América trouxe sentimentos distintos para Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo sentiu mais o golpe dos desfalques, despencou na tabela, saiu do G6. Atualmente é o 11º colocado. O Flamengo se adaptou, contou com algumas vitórias e agora está no topo da tabela do Brasileiro, primeiro colocado com 27 pontos. O Atlético venceu apenas 2 vezes em 6 jogos. São 3 convocados para a Copa América: Arana, Alan Franco e Vargas, que já foi eliminado. Por um problema no voo de volta, o chileno não deve jogar. Além disso, a lista do departamento médico é imensa: Everson, Saravia, Lemos, Zarate, Otávio e Alisson. Jugamos com os jogadores disponíveis. Punto. No tengo por qué completar 23 jugadores si eu sé que hay 7 jugadores que no voy a utilizar. Es lo mismo que eu llame a mi hermano, a mi papá, vos, al primo y vamos al banco. No, no es así. Ahora, hay que ocupar lugares y vamos a subir jugadores por subir. Si después no van a jugar en el show, no van a jugar. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía ainda para jugar. O Flamengo se equilibra entre improvisações e garotos. Pulgar já está de volta da Copa América e relacionado. Os 4 uruguaios seguem fora: Cebolinha e Igor Jesus, lesionados. Gabigol também é desfalque até solucionar o seu destino. Foram 4 vitórias em 6 jogos e a liderança na tabela, mas tudo é calculado com cuidado. Pedro e Gerson, por exemplo, podem começar no banco por desgaste físico. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais estão aqui. É dar força para o Verton, como o César falou. É preparar os atletas em posições diferentes. Um aguardado e tradicional duelo do futebol brasileiro enfim chegou, com o Galo abalado, o Flamengo líder. Destinos diferentes, mas ambos feridos pelo calendário. André Kfouri, época de Copa América, os times muito desfalcados, mas a gente tem um Tite que conseguiu encontrar no seu elenco soluções para os seus problemas e um Milito que nem tanto. E isso tem feito a diferença. Tem. E esse encontro ele não vai ter o brilho que deveria, porque os dois times estão sofrendo, muito embora, como você falou, o Flamengo esteja passando por um período muito melhor e muito mais agradável, né? Não só na classificação, mas em relação ao desempenho do time, aquilo que os jogadores que estão disponíveis agora ao Tite têm feito em campo, relação com a torcida, o comportamento da torcida, em especial nos jogos do Maracanã, como a gente viu na última rodada, e o Atlético Mineiro sofrendo demais, com irregularidades na sua maneira de jogar, que são normais e esperadas por ser um início de trabalho, mas carecendo muito dos jogadores que não estão, perdendo gente nas últimas rodadas por suspensão. Houve um jogo em que não tinha praticamente ninguém. No fim de semana, o Atlético não completou o banco. Eram 7 jogadores. Não completou o banco de reservas, o que mostra que a situação em termos de elenco e aproveitamento dos jogadores, naquilo que deve ser o objetivo do Atlético em todas as partidas, independentemente das circunstâncias, tem sido muito difícil. Mas não deixa de ser um jogo muito atraente, por causa das histórias, né? Por causa do significado que esse encontro tem. O Pedro mostrou
no material que a gente exibiu agora há pouco, e o que se espera dessas equipes, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas outras competições também. É só uma pena, e acho que a gente tem que ver acontecendo a Copa América, enquanto os clubes, os principais brasileiros, estiverem desfalcados como estão, a gente precisa colocar um filtro e cobrar um pouco menos e ser um pouco mais paciente com o trabalho, em especial, dos treinadores. Pois é, e pensando no trabalho, Zupac, você analisa um Tite que consegue encontrar soluções porque é o Tite, ou um Milito que não consegue encontrar essas soluções porque o seu elenco é mais curto. O Tite tem mais ali para escolher e aí consegue organizar melhor a sua equipe. Acho que existem 3 fatores que contribuem para que o Flamengo tenha conseguido suportar melhor esse período do que o Atlético. O primeiro deles é que o Flamengo tem mais opções no seu elenco mesmo. Então, embora o Flamengo talvez tenha tido, não lembro de cabeça o número de convocados de cada clube, mas... 5 Flamengo, né? 5 Flamengo, né? Embora o Flamengo tenha tido mais convocados do que o Galo, teoricamente deveria sofrer mais, mas o Flamengo tem mais soluções no seu banco de reservas, o que também ajuda a amenizar um pouco esse impacto. Esse é o motivo 1. Motivo 2, o Tite está há mais tempo do que o Gabriel Milito no cargo. O Tite assumiu em outubro. O Gabriel Milito assumiu no final do campeonato, antes das finais do Campeonato Mineiro. Isso era mês de entre março e abril. É uma boa diferença. Terceiro, o técnico que assumiu em outubro é um técnico com pleno domínio do ambiente onde ele está inserido. É um técnico brasileiro no Brasil. O técnico que assumiu em março e que tem menos opções, março ou abril, e tem menos opções para suprir as ausências, é um cara que está lidando com esse tipo de problema pela primeira vez. Então, acho que vai além da capacidade. Eu posso preferir o Tite, o André pode preferir o Milito, são 2 técnicos muito qualificados. A história dos 2 não se compara. O Tite tem uma história muito mais vencedora e muito mais longa como técnico do que o Gabriel Milito. O Tite era técnico, o Milito estava jogando ainda. Mas são 2 técnicos de muita qualidade, são 2 times de muita qualidade, mas o elenco do Flamengo e o contexto do trabalho favorece, né? O Flamengo chega para esse duelo, mesmo jogando fora de casa, como favorito. O Galo perdeu muito do seu padrão de jogo. Ofensivo um pouco menos, mas o padrão defensivo ele ficou muito abandonado nessa sequência. Então o Galo vem sofrendo bastante contra todos os tipos de adversários e deve sofrer contra o Flamengo também. E quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro, no começo do ano, fazendo toda a projeção, André, a gente falava assim, olha, lutando pelo título. Vamos colocar aqui o Flamengo, o Galo, o Palmeiras, quem sabe o Internacional, porque se fortaleceu muito bem. Mas agora, são 9 pontos de diferença de um para o outro, mas o Galo tem um jogo a menos, eles agora têm esse jogo que pode roubar 3 pontos do Flamengo e aí pode diminuir bastante. Ainda assim, a gente pode colocar o Flamengo lutando por título e o Galo não mais? A diferença de pontos perdidos é de 6. Se o Atlético vencer, passa a ser 3. É uma coisa bem mais equilibrada do que a sensação que a gente tem ao olhar a tabela agora e ver 9 pontos de distância. O Atlético causou uma impressão muito boa logo no início do trabalho do Milito. A gente já falou aqui repetidas vezes sobre isso e chegou num determinado momento ali, início da fase de grupos da Libertadores, ali pela segunda rodada, não tinha ninguém no Brasil jogando bem e esteticamente interessante como o Atlético jogava. Impacto inicial do trabalho do Milito, uma adesão dos jogadores ao jeito dele enxergar o futebol, um aproveitamento muito bom de um cara como Scarpa, por exemplo, fazia gol todo jogo, criava 5, 6 chances por partida, e a gente tende a imaginar, vai ser assim sempre, isso, o Atlético vai deitar e rolar a partir de agora, e o futebol aqui no Brasil, em outros lugares onde o futebol é importante, os times são bons, o futebol te pega, não tem jeito. Ou ele te pega via competência dos times para jogar contra você, ou ele te pega via problemas que você não imaginava que ia ter e acabam te prejudicando, desacelerando a sua viagem. E é o que está acontecendo com o Atlético. Eu não sei o que vai ser do Atlético em termos de capacidade de competir pelo troféu. A minha impressão é que o Flamengo, ultrapassando esse momento que é muito difícil e o Flamengo tem se sustentado no topo da tabela, tende a continuar ali. A minha impressão é que sim. O Atlético eu já olho e vejo como um objetivo de fase de grupos direto na Libertadores do ano que vem. Não sei se força, punch para lutar pela taça do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos seguir o nosso... Kleber Elias,
Boa noite, Nicola. Gabigol está se acertando com o Verdão. Um salve direto do Japão. Kleber, o Palmeiras está muito, mas muito interessado no Gabigol. E no Palmeiras ninguém esconde isso. Leila, Abel, Anderson Barros, enfim. É um assunto que se tornou uma pauta obrigatória no Palmeiras. Já no Cruzeiro, que era outro candidato sério à contratação do Gabigol, hoje o Pedrinho BH veio a público para dizer que Gabigol em 2024 não vai acontecer, que o Cruzeiro já esgotou todos o seu orçamento para a temporada, se for, vai ser para o ano de 2025. O que eu posso contar sobre o Gabigol, até de atualização, é que assim, o empresário dele não tem pressa. Vou ler o que me contou o Júnior Pedroso na manhã de ontem, foi a última vez que eu conversei com ele. O Júnior escreveu o seguinte, agora é hora de ter muita cautela, não vamos fazer nada pressionado, tá? Então essa é a posição de momento do pessoal do staff, do empresário do Gabigol. O Bigode está perguntando se está tudo tranquilo. Qual técnico está mais próximo do Corinthians no momento? Quem é o atacante que o Corinthians está fechando? Vamos lá, Bigode. O plano A do Corinthians é... Haroldo Monteiro volta aqui desse. Esse Palmeiras do retrovisor não está com essa bola toda. Últimos jogos estão ganhando sem boas apresentações. Concordo com você, Haroldo. O Palmeiras não está demonstrando um futebol exuberante. Concordo com você. Mas o incrível desse Palmeiras do Abel é que ele chega, cara. Ele sempre chega. Esse é que é o problema, entendeu? Não é só pela questão de tá jogando bem, tá jogando mal. Não é isso. Mas ele chega. Em todas essas competições, ele chega. Então, meu amigo, eu respeito. O Abel é um puta treinador. De uma maneira ou de outra, ele sabe ir levando e poupando aos poucos, tá? Vai ser adversário do Flamengo até o final do campeonato, não tenho dúvida. Mesmo que com a volta dos titulares, o Flamengo se torne ainda mais forte, vai se tornar. E mantenha o nível de entrega, de pegada, de disposição dentro de campo. O Flamengo vai disputar o título, mas o Palmeiras vai estar sempre perto dele. Podem ter certezas. Renato, meu amigo, boa noite. Você não acha que boa parte da imprensa deixa de falar sobre o excelente Pedro para ficar dando cartaz ao Gabriel? Não acho não, André, porque é o seguinte, quer dizer, o Gabriel é notícia, cara. Se o Gabriel for para o Palmeiras, é notícia. Você não pode ignorar isso. O Gabriel é o principal ídolo. Falando ídolo, não que seja o principal craque, mas o principal ídolo formado na geração de 2019. Foi o cara que fez os gols das 2 Libertadores. Só ele, nessa geração, fez gol em final de Libertadores. Então, você não tem como dizer. Claro que o Pedro, no momento, está 1000 vezes melhor que o Gabriel. 1000 vezes melhor que o Gabriel. Mas até pelo lado midiático do Gabriel, que bota a camisa do Corinthians, que faz essas presepadas todas, ele acaba sendo mais na imprensa. Não tem como você deixar de registrar isso. Mas eu acho que tem sido feitas todas as homenagens e tem sido reconhecido o excelente momento do Pedro. Não vejo, na imprensa, de uma maneira geral, ignorarem o Pedro. Eu acho que não, eu acho que pelo contrário. Tem gente até que começou a defender que o Pedro teria que ser convocado. E vou dizer mais, eu temo que na 11ª partida que talvez o Flamengo faça sem os seus selecionados, porque talvez ainda haja uma data FIFA, vai depender de final de Copa do Brasil, enfim, mas lá na frente pode ainda dar uma zica de data FIFA e jogando o Flamengo ao mesmo tempo, data FIFA de eliminatórias. Não duvido nada que o Dorival chame o Pedro. Não duvido. Olha aqui o André Souza ainda. Renato, você não acha que o Flamengo poderia trocar uma troca do Gabriel pelo Mike, lateral direito do Palmeiras? André, só pelo Mike não, né? Apesar do Gabriel estar mal, essas coisas todas, eu acho que seria uma excelente ideia, concordo com você, reviver o troca-troca que o presidente do Fluminense, Francisco Horta, tanto incentivou na época que ele era presidente do Fluminense e que fez tanto sucesso no futebol carioca, no final dos anos 70. Flamengo e Palmeiras poderiam sentar à mesa para um troca-troca assim, sabe? Mas só o Mike não. Você pode pegar o Mike, você pode pensar ali se te interessa pegar, de repente, um Gabriel Menino.
Jogadores que encaixariam bem no Flamengo. E que o Palmeiras também estivesse dando alguém de valor, né? Não só o Flamengo dando o Gabriel, que apesar de toda a má fase, é um ativo importante. Eu gostaria de um troca-troca assim, eu acho que seria legal. Eu acho que o Flamengo poderia, no elenco do Palmeiras, conseguir pinçar 2 ou 3 nomes aí, não tão badalados como o Gabriel, mas que poderiam ser úteis para o Flamengo. Olha aqui o Evandro Bispo, só me arrepio. O que você acha de Louco Bielsa? Ele é o pai do pelado Sampaoli, seu ídolo. Rapaz, o Sampaoli é... Se ele é o pai do Sampaoli, disse o seguinte. Estão vendo aí? Então, deixa eu ler para vocês. No treino desta manhã, desta terça-feira, hoje, o último antes do jogo contra o Atlético Mineiro, Tite esboçou o time que começará a partida. A novidade é o retorno do Eric Pulgar. Até aí, eu acho, quem que ele está barrando para entrar o Pulgar não é o Alan, ele está barrando o Lohan. Ele tirou do meio-campo o Lohan para botar 2 volantes. Então, vamos à escalação que o Paparazzo está dando. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan e Pulgar, ou Léo Ortiz e Gerson. Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. É um meio-campo ainda de 4-3-3, que eu não sou muito fã, porque eu acho que deixa o setor um pouco desguarnecido. Também soltou a interpretação dele e até a informação. O próprio André Hernan falou também que não é de hoje que o Palmeiras tem interesse no Gabigol, e o que tudo indica que foi assinado um pré-contrato. Já tem até, inclusive, gente falando de pré-contrato. Aqui, vamos colocar o vídeo aí. Esse é um deles, né? Um dos vídeos, Galera, João Marcelo da Band Esportes, diretamente do Rio de Janeiro. Informações que eu trago a vocês aqui. Finalizou agora uma reunião lá no Ninho. Informações é que o Gabigol é o novo atleta do Palmeiras a partir de 2025. O jogador assinou seu pré-contrato, vai ser encaminhado ao Palmeiras a partir de janeiro, sem custos. Salário na casa dos 2 milhões. E agora, o restante do ano, cabe à comissão técnica avaliar se o jogador permanece atuando ou não. Notícia quente, hein, galera? Eu acho estranho só, Manga, eu sempre fico com o pé atrás, porque, se trata de uma rivalidade e tem aquela coisa, né? Tem 1% dele ficar no Flamengo e bater o pé e ficar lá. Mas, bom, isso é informação de agora, né, Manga? Que avançou a negociação e eu acho legal. Eu acho legal. Agora, eu só acho estranho, por que já não libera o jogador? Eu entendo o lado do Flamengo não liberar. E se oficializou também, né, Manga? Amanhã o Palmeiras deveria anunciar como novo jogador. Se essas informações forem verídicas, né? Porque ele pode anunciar como novo jogador. E ano que vem, esperamos você aqui, Gabigol. Mas eu tô um pouquinho assim, que eu vou acreditar de fato quando o Palmeiras posicionar uma publicação, né, Manga? Boa noite aí. Boa noite, Fernando. Boa noite para o pessoal que já está com a gente. Só dá para acreditar de fato quando aparecer nas redes sociais oficiais do clube o cara com a camiseta do Palmeiras e tal, quando ele fizer aquele vídeo tradicional de, agora tô com vocês, agora é do porco, esse tipo de coisa. Mas fato é que as conversas estão caminhando todas para o mesmo lado, né? Para o mesmo sentido, para o mesmo desfecho, que é o Gabigol no Palmeiras. Muito se falou do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro tem bala na agulha, aparentemente está com bala na agulha, mas o Gabigol, as informações é de que o Gabigol teria preferência por permanecer no eixo Rio-São Paulo e tudo mais, e até porque nesse momento, apesar do Cruzeiro estar bem no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que existe sim, no momento atual, uma diferença entre Cruzeiro e Palmeiras em termos de objetivos dentro do futebol sul-americano e brasileiro hoje. O Palmeiras tem o Super Mundial para disputar aí, o que é uma coisa que eu acho que acaba, sim, seduzindo muitos atletas para jogarem. Depois apareceu o Santos, né? E sinceramente, apesar de muita gente ter dado risada, era uma coisa possível de acontecer, né? Era uma coisa possível de acontecer, porque a gente estava falando de Marcelo Teixeira, a gente não sabe quem poderia estar por trás aí, talvez até um próprio Neymar aí por trás da negociação.
E o Gabigol, no meu modo de ver, se ele fosse para o Santos, apesar de ter que jogar a Série B e de jogar por um clube hoje que é inferior à estrutura do Palmeiras, ele receberia a chave do vestiário, acredito eu. Então era um cara que teria tudo aquilo que o cara gosta em termos de reconhecimento, de ego e tudo mais, ele teria no Santos. Mas nenhuma dessas opções parece que vingou de fato e agora aparece com o Palmeiras, né? Logo mais à tarde aí, galera, o Flamengo entrará em campo, né? Partida válida pelo Brasileirão. Já está em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro aí às 21h30 da noite aí na Arena MRV. E o time deve ter mudanças aí para a partida, né? Após a eliminação do Chile aí na Copa América, Eric Pulgar se reapresentou nesta terça-feira, treinou normalmente com a equipe aí completa no Ninho do Urubu e pode começar a partida no lugar de Lohan. Outra novidade deve ser a entrada de Carlinhos na vaga de Pedro. O artilheiro do Brasil viajou com o grupo, mas apresentou um índice de desgaste e provavelmente começará no banco de reserva. Então provavelmente aí vai começar no banco de reserva Pedro. A informação de que Carlinhos treinou junto com o time titular foi divulgada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Everton Cebolinha e Igor Jesus continuam fora. O atacante se recupera de uma lesão no quadril. Por sua vez, o volante aí voltou a treinar na última segunda-feira com o grupo e ainda não tem condições do jogo. Provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno aí, primeiro zagueiro, Davi Luiz fazendo a dupla de zaga aí, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, Alan, primeiro volante, Pulgar no segundo, Gerson ali um pouco mais adiantado, meia ali fazendo praticamente o camisa 10, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos aí, essa aí é a provável escalação do Flamengo. Lembrando que o Mengão atualmente está com 27 pontos e é o atual líder do Brasileirão, um ponto a mais aí do que o vice colocado Palmeiras.